Gostaria de saudar a todos nesta noite com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nesta noite eu queria convidá-los a refletir sobre um texto que se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1 de Ruth, a partir do versículo 15 até o versículo 22. Livro de Ruth, capítulo 15, até o versículo 22. E o tema que eu pretendo dar essa mensagem desta noite é recomeçar. Como vocês podem ver aí, exposto na tela. Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 15. Todos encontraram? Amém? Amém? Então vamos ler a palavra do nosso Deus. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá, você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Meus irmãos, o livro de Ruth, ele se encontra entre o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel. O tempo de Juízes é um tempo bastante negro na vida de Israel. A decadência espiritual era muito grande, de modo que, quando o povo pecava, Deus utilizava de diversos meios para os inimigos atacarem o seu próprio povo. E depois de um determinado tempo, isso às vezes levava anos. Os próprios moabitas levou 18 anos de domínio. Ele levantava juízes, e esses juízes, eles julgavam o povo, e ele libertava o povo daquela opressão. Porém, logo que o juiz morria, aquele povo voltava a pecar novamente. E havia esse ciclo, onde o povo andava com Deus, Deus abençoava o povo desobedecia a Deus, Deus castigava o povo sofria, depois de longo tempo, Deus levantava o juiz, esse povo se arrependia, e assim se dava esse ciclo: pecado, castigo, e posteriormente o levantamento de um juiz, o povo se arrependia, se voltava para Deus, e assim vivia esse povo. E a Escritura nos diz, já no último versículo do livro de Juízes,
que não havia rei em Israel, de modo que o povo fazia aquilo que achava mais correto, mais certo fazer. Assim o povo vivia uma vida sem liderança, e a Escritura nos diz que sem uma sábia liderança, sem profecia, o povo se corrompe. E aí nós chegamos nesse livro de Ruth, e a Escritura nos diz que nos tempos dos juízes, houve fome na terra, e um homem chamado Elimeleque, vendo aquela situação, decidiu sair de sua cidade natal, de Belém, e ir para a terra de Moabe, que ficava distante 80 quilômetros. E ele saiu sem consultar a Deus, sem levar em consideração que o próprio Deus, ele já tinha uma relação dos moabitas com Deus, era terrível. Por quê? Porque esse povo, os moabitas, eles atacaram o povo de Deus. Esses moabitas foi utilizado mulheres para seduzir o povo de Deus, e eles caíram em prostituição e em idolatria, em pecado. Só para você ter uma ideia, milhares foram mortos por causa disso, e a Escritura nos diz que a relação desse povo com Deus era péssima, e Deus já havia levado o seu povo para a terra prometida. Logo, o que Deus mais queria, que Deus mais almejava, era que o seu povo ficasse em sua terra, na terra que mana leite e mel, guardasse os seus mandamentos, cultuassem a Deus, obedecessem a sua palavra e vivessem uma vida de fé para a glória de Deus. Esse era o ideal bíblico, mas infelizmente quando o povo desobedecia, lamentar que Deus mandava fome sobre a terra também. Era uma forma de castigar o seu próprio povo. E Elimeleque, vendo aquela situação, então ele decide sair daquele lugar em desobediência a Deus. E passado algum tempo, diz a Escritura que Elimeleque, depois de se estabelecer ali, ele morre. Depois, seus filhos, Malom e Quilion, Malom, que significa fraco, e Quilion, que significa definhar, morreram também. E restaram apenas Orfa e Ruth e Noemi. Noemi ouviu falar que Deus havia visitado o seu povo e com chuvas, e aquele tempo era um tempo bom, um tempo de colheita. E ela decidiu então voltar para a sua terra natal. Ela, como era uma boa sogra, diz a Escritura muito claramente isso, porque essas duas mulheres queriam ir com ela, né? Assim, ninguém quer má companhia. Então ela, como uma boa sogra que era, elas queriam ir com sua sogra. E Noemi tenta convencê-las do contrário. E a Escritura nos diz que Orfa termina voltando para a sua terra, para o seu povo, para os seus deuses, mas Ruth, ela permanece firme. Ela diz que não. Então, esse é o contexto, é o pano de fundo em que a gente se encontra aqui. E a gente chega nesse versículo 15, Noemi, ela disse: veja, a sua cunhada está voltando para o seu povo, para os seus deuses e para os seus deuses. Vá, você também com ela. Esse é o conselho que Noemi dá para a sua companheira Ruth, né? Esse é o conselho que ela dá. E que lição, meus irmãos, a gente pode tirar daqui desse texto? O que a gente pode aprender com esse texto? O que a gente pode aprender com o livro de Ruth, com essas palavras sobre a questão de recomeçar? Meus irmãos, se alguém quer recomeçar, é um sinal de que está passando por alguns problemas, é um sinal de que as coisas não estão boas, é um sinal de que as coisas não estão andando bem, na direção certa. Logo, se alguém quer recomeçar, muitas vezes precisa de bons conselhos. Começa por bons conselhos. E aqui nós percebemos que Noemi tem um conselho, e esse conselho aparentemente é muito bom, né? Voltar para a sua terra, voltar para o seu povo, voltar para a sua família, voltar para os seus deuses, parece ser um conselho muito bom.
que tem de errado você conviver com seus pais? O que tem de errado você conviver no seu país? O que tem de errado você conviver com a vida religiosa do seu povo? Aparentemente nada. Está tudo ok, está tudo dentro de um certo padrão. Mas, meus irmãos, a gente chama isso de zona de conforto. Nem sempre aqueles lugares que são comuns a mim e a você, nem sempre as pessoas que nos aconselham, por mais que sejam bons amigos, por mais que sejam boas pessoas, por mais que seja o seu pai, ou até sua mãe, ou o seu professor, ou até mesmo algum guru por aí, por mais que existam diversos conselhos, nem sempre esses conselhos são bons. Nem sempre são. E é isso que esse texto ele mostra para nós. A família, o povo, os deuses, o lugar, os professores, os amigos. Em todo lugar, meus irmãos, você pode encontrar conselhos. Os políticos dão conselhos, os juízes dão conselhos. Você encontra em toda parte alguém lhe propondo algo bom, alguém lhe propondo que você pode recomeçar por aqui, você pode começar por aqui, recomeçar por aqui, você pode recomeçar assim, você pode recomeçar assado, você pode comprar um bom livro para tentar recomeçar, alguém lhe indica um bom livro, você pode recomeçar indo a um determinado lugar religioso. A questão, meus irmãos, do recomeço é que nem sempre os bons conselhos, ou aspas, são bons assim. Porque todo mundo aprende coisas erradas. Nossos pais aprenderam coisas erradas. Eles aprenderam coisas certas, mas eles também aprenderam coisas erradas. Nossos amigos, de igual modo, eles podem ter bons conselhos para mim e para você, mas eles aprenderam coisas erradas e coisas certas. Existem boas tradições em nosso país? Existe. Mas existem tradições em nosso país que não são nada boas. Olhe para o carnaval, é uma tradição. Mas quem disse que carnaval é bom? De fato e de verdade. Existe um monte de coisas que é tradição, que as pessoas praticam, mas que são abominação para Deus, que são pecados, que distanciam o homem de Deus, e portanto torna muito mais difícil o recomeço. Então, meus queridos, quem quer recomeçar precisa de bons conselhos, sim. Quem quer recomeçar precisa de boas orientações. Naquele tempo, as orientações geralmente vinham dos profetas. Os profetas sempre tinham boas orientações. As orientações podiam vir, como eu já falei aqui, dos pais, de um sogro, de uma sogra, de um amigo, de uma amiga. Mas, meus irmãos, a gente tem que parar e refletir sobre a orientação certa, o caminho certo. Isso se chama a busca pela verdade. Qual caminho devo trilhar? Que lugar devo ir? Que ambiente devo frequentar? A questão é que a gente tem que se perguntar. Para nós hoje, nós temos muito claramente as Escrituras como um bom conselho para a nossa vida. Nós, como cristãos, a Escritura vai nos dizer que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Mas no tempo de Ruth, ela não tinha a palavra. O que ela tinha? Ela tinha uma convivência com hebreus, com os hebreus desobedientes, por sinal, porque saíram da terra prometida, saíram do lugar que não era para sair. Então, meus irmãos, eu entendo que aqui há um grande dilema. Eu entendo que para você recomeçar, muitas vezes há um dilema, você muitas vezes não sabe a quem recorrer. São tantas opções, são tantos caminhos, que você não vai facilmente abraçar o verdadeiro. Não é fácil tomar boas e sábias decisões, porque se fosse fácil tomar boas e sábias decisões, certamente não haveria tanto fracasso em nossas vidas. Há de convir comigo, meus irmãos, que se fosse fácil tomar boas decisões, por que a gente erra tanto?
Por que que a gente fracassa tanto? Tem um escritor chamado M. Scott Peck. Ele escreveu um livro chamado A Trilha Menos Percorrida. E a tese dele é que tinha tantas trilhas, e aí ele diz: eu decidi escolher a trilha menos percorrida. Decidi escolher a trilha que a maioria não costuma andar por aquele caminho. E sabe, meus irmãos, por que que a gente sempre acha que a maioria está certo? A gente sempre acha, não, a maioria faz, e se a maioria faz é porque é bom. Mas, meus irmãos, vocês devem lembrar que nos tempos do Senhor Jesus, a maioria disse: crucifica-o. Havia uma multidão ali, parecia que a multidão estava certa, crucificar Jesus, mas não estava, eles estavam errados. Aquele ditado que a gente costuma escutar: a voz do povo é a voz de Deus. Não, meus irmãos, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz da palavra dele. Isso é a voz de Deus. Essa é a voz de Deus. A Escritura nos diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Logo, meus irmãos, para quem quer recomeçar e recomeçar corretamente, a gente precisa da orientação de Deus. A gente precisa da palavra de Deus. A gente precisa da direção do Espírito Santo de Deus. A gente precisa, meus irmãos, ser muito criterioso antes de tomar qualquer decisão em nossas vidas, para que a gente não fracasse novamente, para que a gente não caia novamente. E todo mundo sabe que não é fácil você lidar com problemas. Não é fácil, sim, não é fácil lidar com problemas. Eu estava vendo o Warren Wiersbe, ele falando acerca dos problemas, né, que a gente enfrenta. Ele diz o seguinte sobre os problemas que surgem em nossas vidas. Ele disse: devemos fazer 3 coisas: suportá-los, fugir deles ou usá-los em nosso favor. Será que essas 3 coisas estão certas? Ele diz: se apenas suportarmos as nossas provações, elas passam a nos dominar, e a tendência é nos tornarmos endurecidos e amargurados. Então, vem uma provação para a nossa vida, e a gente fica quieto: não, vai passar. Será que essa é a melhor maneira de resolver um problema? Será que essa é a melhor maneira de sair de um problema? Segundo, ele diz: se tentarmos escapar de nossas provações, é bem provável que deixemos passar os propósitos que Deus deseja cumprir em nossas vidas. Veja o que Elimeleque fez. Ele saiu da sua terra porque ele queria resolver um problema. Qual era o problema? Era a fome da família dele e dele. A questão é: ele resolveu o seu problema da fome? Certamente que resolveu. Mas ele arranjou outros problemas maiores do que a fome para a família dele. Logo, se os irmãos dele e a família dele ficaram lá naquela terra prometida, e Deus visitou o seu povo novamente, o certo deveria ter sido ele esperar. O certo deveria ter sido isso, mas não foi isso que ele fez. Nem ele, nem Noemi. Então, meus queridos, que lições a gente aprende aqui, meus irmãos? A gente aprende, meus irmãos, que a melhor coisa que a gente pode fazer sempre é nos voltar para Deus. Sempre é nos voltar para Deus. Sempre é nos voltar para a palavra. Sempre é nos voltar para a história. Olhe, aprenda com a história. Olhe como as pessoas se conduziram no passado. Veja se deu certo. Veja se deu errado. Olhe para os grandes homens de Deus do passado. Qual foi o caminho que eles trilharam? Qual foi o caminho que eles andaram? Olhe para Moisés, grande homem de Deus. Como é que ele andou? Ele andou guardando os mandamentos de Deus.
Como é que Moisés andou? Como é que Abraão andou? Ele andou pela fé e ele chegava em cada lugar e construía altares a Deus. A gente pode aprender com ele, já que aquela mulher não tinha a palavra de Deus, mas tinha Abraão, tinha a vida de José para ela aprender do passado, tinha várias outras formas de se aprender. Então a gente pode aprender com os acertos das pessoas e também pode até aprender com os erros das pessoas. Podemos aprender, se a gente não tem a palavra, olhe para aqueles homens que viviam de acordo com a palavra de Deus. Amém? Mas esse texto, meus irmãos, não para por aí. A gente percebe que Ruth responde. Recomeçar, meus irmãos, não exige só também aprender pedindo conselhos. Recomeçar exige firmeza. Essa é a segunda coisa que a gente tem que aprender nesta noite. Respondeu Ruth: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Meus irmãos, quanta firmeza da parte dessa mulher para recomeçar a vida, depois de ter perdido o esposo. Agora essa mulher está abrindo mão de algumas coisas. Você teria coragem de abrir mão? Deixar o seu povo? Você teria coragem de deixar a sua família? É o que essa mulher vai fazer. Ela vai deixar o seu povo, ela vai deixar a sua família. Não é uma escolha fácil, uma escolha bastante difícil. A família é a base das nossas vidas. Naquela cultura, meus irmãos, no caso de Ruth, Ruth era uma gentia. E como gentia que era, certamente já tinha ouvido falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Certamente convivendo com hebreus, ela já tinha ouvido falar das histórias do Deus que operou no passado. Ela já sabia certamente muitas coisas acerca do Deus dos hebreus. O que ela faz? Ela simplesmente decide que está disposta a deixar o seu povo. Mas ela não é a primeira, meus irmãos, a fazer isso. Porque o próprio Deus vai chamar um homem chamado Abraão e vai dizer: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que te mostrarei. Ela não era a primeira a estar abrindo mão do seu povo. Ela não era a primeira a abrir mão da sua família. Abraão está saindo. Abraão já tinha feito isso e tinha dado certo. Agora poderia ser a vez dela, e ela estava disposta a fazer isso. Quanta firmeza, meus irmãos, existe nessa mulher, porque ela não só está disposta a deixar o seu povo, não só está disposta a deixar a sua família, mas ela também está disposta a deixar a sua terra. Já é um negócio mais complicado. Imagine só, você vai se distanciar não só dos seus familiares, mas você também vai se distanciar da sua terra, do seu povo. É um absurdo. Aí você diz assim: meu Deus, essa mulher, o que ela está pensando da vida? Olha, meus irmãos, naquele tempo, o lugar onde a bênção de Deus repousava era Israel. E ali, Deus separou aquele povo, Deus deu leis àquele povo, Deus ensinou aquele povo a cultuar a Ele, e Deus disse que iria abençoar o seu povo naquela terra, naquele lugar. Os demais povos deveriam serem atraídos a Israel. Israel deveria ser uma espécie de luz, um lugar central, um lugar onde as pessoas podiam se dirigir para que também pudessem cultuar a Deus.
se voltar para Deus. Era errado alguém sair de Israel e ir para os moabitas. Era errado sair do seu país e ir para um outro. Mas sair de um outro país e ir para Israel, para junto do povo de Deus, esse era o correto, esse era o ideal de Deus. Claro que hoje é diferente em nossa cultura, né? Você pode ser crente no Brasil, você pode ser crente em Nova York, você pode ser crente no Japão, em qualquer lugar. Você não precisa sair de lá para você ser crente, né? Depois que Jesus Cristo veio, né? Aí simplesmente todos os povos são atraídos a Ele. Ele diz que lá no livro de Romanos, o Senhor diz, vai lá no capítulo 10 de Romanos, eu queria até ler esse texto, muito maravilhoso. Veja o que Isaías disse: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Ele está se referindo aos gentios. Essa mulher certamente achou o Deus verdadeiro, e ela agora está disposta a sair do seu ambiente de conforto, de sua zona de conforto. E ela está decidida a isso. Ela não está indecisa. Isso é tudo que ela quer. Mas ela também, meus irmãos, não está deixando só a sua terra. Ela também está deixando os seus deuses. Sim, ela está deixando os seus deuses. O Deus, Quemos, era o Deus dos moabitas. E ela está abrindo mão desse Deus, falso Deus, e está indo morar com o povo verdadeiro, o povo de Deus. Então, meus irmãos, ela está deixando uma vida de idolatria para adorar o Deus verdadeiro. Ela está abrindo mão do pecado para uma vida de santidade. Ela está saindo de uma posição miserável, de perdida, de inimiga de Deus, para ser agora uma pessoa que tem aliança com Deus. Pedro vai dizer: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Ele diz que Pedro diz, antes vocês não eram um povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Então essa mulher está agora passando para uma outra direção, porque quem era o povo de Deus? Eram os israelitas, eram os judeus, e aquela mulher agora vai ser povo de Deus também. Agora essa mulher encontrou o Deus verdadeiro. É essa a ideia de sair desse lugar, abrir mão de tudo isso para ter uma vida com Deus. E isso envolve firmeza. Meus irmãos, todos nós sabemos que a vida, para ser vivida, envolve muita luta, muita dor, muito sacrifício. No mundo secular, para você viver bem, você paga um preço. Um preço é bastante alto. Mas para viver com Cristo, meus irmãos, o preço ainda é muito mais alto. Porque você não vai abrir mão só do lugar onde você mora, só do Deus que você serve. Você vai abrir mão de você mesmo. Você vai renunciar ao seu eu. Você vai renunciar a toda forma de erro. Você está saindo de uma posição para outra. Você está saindo de uma vida para uma nova vida. De uma vida velha para uma nova vida. Você está saindo da mentira, abandonando a mentira e indo para a verdade. Você está saindo de uma vida marcada pelo pecado. Você está saindo de uma vida marcada pela dor e o sofrimento para uma vida agora onde você sofre para a glória de Deus. Sua vida passa a ter então um novo significado. Sua vida passa a ter propósito, passa a ter sentido. E o que é que as pessoas mais procuram na vida? As pessoas procuram sentido, procuram algo que enriqueça suas vidas.
lhes fortaleça, lhe dê convicção, lhe dê força, lhe dê coragem para lutar todos os dias, se levantar e ir à luta. Tudo que as pessoas mais querem é uma vida com sentido, com propósito, e só Deus tem essa vida, só Jesus de Nazaré pode ofertar essa vida para mim e para você. Então, o que essa mulher está abrindo mão daqui mas o que ela está ganhando com isso é muito mais. E tudo o que ela precisa fazer, meus irmãos, ela é ser firme, ser perseverante, não olhar para trás, deixar tudo e seguir a Cristo. É isso que está aqui envolvido: sair da sua terra, abandonar a sua família, abandonar os seus deuses, abandonar a vida de pecado para viver para Deus. Você pode dizer, mas ela não sabia o que ia acontecer lá. Sim, a vida, nem sempre Deus mostra tudo o que vai acontecer. Para Abraão ele disse, para uma terra que te mostrarei. É isso que ele disse. Ora, nem sempre as coisas estão claras, mas não é só com Deus que é assim, não. No nosso dia a dia existem decisões que você toma, que você não sabe como é que vai ser o final. Se você pode tomar uma decisão, onde você não sabe qual vai ser o final dela, em relação a qualquer outra coisa da vida, por que não tomar uma decisão no que se refere a uma vida com Deus? Isso é muito mais importante. Você vai sair da sua zona de conforto, mas você vai ter vida de verdade. Você vai sair de uma vida miserável, e Jesus diz na sua palavra, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então essa mulher estava indo para um lugar que certamente iria modificar a sua vida. Só para você ter uma ideia, se depois você for ler o livro de Ruth, se você ainda não leu, qual é o final da história do livro de Ruth? O final da história é que essa mulher vai fazer parte da linhagem do Redentor. Ninguém não, o Redentor, o Salvador. Mas ela nem imaginava isso, ela nem esperava que ela ia fazer parte disso. Poucas mulheres gentias entraram nisso. Raabe foi uma delas. Sim. Mas é isso que iria acontecer. Meus irmãos, talvez alguém pense, isso é atirar no escuro, a fé em Deus é atirar no escuro. É não. A Escritura diz, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo disse. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então, a fé em Deus não é atirar no escuro, não. Deus sempre quer nos levar para perto dEle, para uma vida com Ele, para viver na presença dEle, para a glória dEle. A questão é, as pessoas sempre estão acomodadas em seus bancos, sempre estão acomodadas com suas vidas, sempre estão olhando para algumas coisas deste mundo, como se essas coisas não fossem passar. Para isso, é comum as pessoas acharem que ter bens é tudo de bom. Olha, essa mulher certamente tinha bens. Certamente ela tinha, mas aí, daí a pouco você vai olhar, ela perde tudo, vem a fome, vem a escassez e ela volta sem nada. Então não ponha sua confiança nos bens, porque hoje você tem os bens, amanhã você não pode não ter mais. Quantas pessoas foram dormir ricas e amanheceram pobres, miseráveis? É assim, porque a vida é assim. Não existe garantia de que amanhã, tudo que você construiu em 20, 30, 40 anos, amanhã vai estar lá lhe esperando. E como diz, eu vi recentemente um vídeo daquele ator muito famoso, que por sinal é crente, Denzel Washington. Achei muito interessante ele dizer, você nunca ouviu falar que quando uma pessoa morre, vem lá um caixão, vem lá um carro de mudança para levar todos os seus bens para o cemitério? Você nunca ouviu falar isso? Não tem caminhão de mudança para o cemitério.
Jó disse, né, Paulo disse também, né, no saí do ventre da minha mãe, no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele. Tendo com que comer e nos vestir, estejamos alegres. É isso que a palavra de Deus diz. Mas aí as pessoas vivem numa corrida desenfreada, como se tudo na vida fosse os bens. Fosse luxo, fosse sucesso, riqueza, fosse essas coisas, fossem marcas de roupa, marcas de sapato, como se tudo fosse, se a vida toda fosse isso. Logo que você faz essas conquistas, você descobre que essas coisas já não são tão importantes assim. Logo você vai descobrir que o vazio volta. Volta, sim, ele volta, porque se não voltasse, como é que pessoas milionárias e até bilionárias pegam e atiram nos seus ouvidos? Se suicidam. Por que elas fazem isso? Elas estão vazias, a vida delas falta significado, falta propósito, falta Deus, falta Cristo, falta a palavra de Deus, é isso que falta em suas vidas. Mas não para por aí, meus irmãos, esse texto nos revela mais coisas. Recomeçar envolve certamente firmeza, envolve sair da sua terra, envolve uma série de coisas, mas recomeçar também exige coragem para enfrentar a realidade. É isso que está nesse texto aqui. Então ambas se foram. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém, e aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chame de Noemi, mas de Mara. Noemi significa agradável. Agradável, é isso que o nome significa. Tem um comentarista que diz que significa linda. Mas a maioria dos comentaristas dizem agradável, é isso que o nome dela significava. Realmente essa mulher era muito agradável. Mas ela diz: não me chame assim, me chame de Mara. Mara, todo mundo sabe aqui o que é, né? Mara significa amargo. É uma experiência que houve no passado com o povo de Israel, nada boa. Se me chamem de Mara, por que ela não quer que chamem ela de Noemi? Porque o rosto dela está sofrido. A cidade, veja que o texto diz que a cidade se comoveu por causa dela. A ideia aqui, meus irmãos, é que essas pessoas, olhando para essa mulher, que conheceram no passado como ela vivia, chega agora, na realidade, ela encara a realidade, que ela chega de mãos vazias, ela chega sem o seu esposo, ela chega sem os seus filhos, ela chega sem bens. Muito provavelmente a reação desse povo todo era em função do fato de que ela estava com um semblante muito desgastado, que estava ali, parecia não ser mais a mesma pessoa. A aflição era grande, a dor era grande, e todo mundo sabe que a dor e o sofrimento ela causa muito desgaste em qualquer um de nós. Basta você ver uma pessoa que passa 30 dias ou 60 dias aí, acho que todo mundo deve ter visto aqui acolá uma pessoa dessa, com Covid se tratando, pessoas que estiveram pela hora da morte, veja como é que elas voltaram. A dor e o sofrimento desfigurou elas, o semblante já não é o mesmo. Imagina essa mulher que perdeu seu marido, seus filhos, seus bens também, né? Muito provavelmente seus bens. E agora ela volta, mas ela diz: olha, eu quero ser chamado de Mara. Na cultura judaica, meus irmãos, o nome ele significava muito. Lembra que eu falei aqui o nome de Malom, né? E agora eu não lembro o outro nome, Quilion, né? Malom e Quilion. Então, aqueles homens significavam, um significava doença, o nome de um, e o outro significava definhar. E que de fato eles eram pessoas frágeis, a situação foi muito delicada, né, para eles, de modo que não passaram muito tempo vivos e eles morreram.
Então, de certo modo, era uma expressão, o nome era uma expressão do seu caráter. Era assim que os pais colocavam o nome nos filhos, cada realidade, cada contexto. E aí a gente vê aqui essa mulher, ela disse, não, me chamem de Mara mesmo. Sabe, meus irmãos, o que a gente aprende aqui com essa mulher, primeiro ela demonstra que ela tem coragem para encarar a reação dos cidadãos. Ela não quer ser chamada daquilo que ela não é, daquilo que ela não está vivenciando. Ela está querendo curtir mesmo a dor dela. Ela não está dizendo, como muitos costumamos dizer, na nossa cultura é muito comum a gente dizer, tudo bem, fulano? E o cara diz, tudo bom, mesmo não estando tudo bom. Não, é como se ela estivesse dizendo, olha, a coisa está tão feia, e eu estou dizendo que ela está feia mesmo. A coisa não está boa não para mim. É como se ela estivesse dizendo isso. A vida está amarga mesmo. As coisas não estão boas não. Mas o que eu acho mais interessante, meus irmãos, é que ela voltou. Que ela teve coragem de enfrentar a realidade. Ela não teve vergonha de dizer aquilo que estava se passando na vida dela. Sabe, é muito bom, meus irmãos, a gente às vezes quer recomeçar, mas quer recomeçar sem falar a verdade. Quer recomeçar sem encarar a realidade, sem admitir os nossos erros, nossas culpas. Não, meus irmãos, a gente tem que admitir nossos fracassos mesmo. Pequei, contra ti somente pequei, diz as Escrituras, né? Em outro lugar, a gente vai ver o filho pródigo dizendo a mesma coisa, pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Isso é encarar a realidade, isso é encarar os fatos, isso é dizer a verdade. Porque, meus irmãos, a Escritura nos diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus quer sinceridade no íntimo em nossos corações. Deus quer verdade. Deus quer que a gente diga tudo aquilo que está se passando conosco. Toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento. Sim, não há nenhum problema em falarmos a verdade. Ainda que seja dolorosa. Fale a verdade. O que se passa, o que está se passando com você. Aliás, meus irmãos, o lugar melhor de se falar a verdade não é nem para os homens, é para Deus. Não existe ninguém melhor para a gente conversar do que Deus. Porque com Deus a gente pode se abrir e falar toda a verdade. Mas vamos seguir adiante, meus irmãos. Ela tem coragem para admitir o seu fracasso e dor, e ela tem coragem para voltar e recomeçar. Veja, foi assim o texto diz, né? Um pouco mais embaixo. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Sim, ela volta dessa maneira aí, que os irmãos viram, reclamando de Deus, culpando até o próprio Deus também, né? E ela volta dessa maneira sim, é verdade que ela volta. Mas ela volta. O interessante é que ela volta. Ruim é você não voltar. Ruim é você dar as costas para Deus e não voltar. Isso é ruim. Não tem coisa mais ruim do que essa. Você voltar, dar as costas para Deus e nunca mais voltar para Ele. Isso é terrível. Voltar para a casa do Pai não é uma coisa muito fácil, mas é algo necessário. Mas para concluir, meus irmãos, que lições a gente aprende aqui nesta noite? Que a gente aprendeu? Há pelo menos aqui, meus irmãos, 5 lições que a gente pode aprender aqui nessa noite, para concluir. Primeira lição: em meio às provações da vida, permaneça no lugar que Deus escolheu para você. Segure o tranco, seja fiel na alegria e na dor, e na fome. Sim, em meio às provações da vida, vem a alegria, beleza, permaneça. Na dor, permaneça. Fome, permaneça. Continue com o Senhor. Não desanime não, não desista não. Continue com o Senhor. Segure, né? Muitos casais, as pessoas quando vão casar, elas sempre fazem promessa. E uma dessas promessas é na alegria e na dor. Mas quando chega a hora da dor, muitos voltam atrás. Não dá não, joga a toalha. Não faça isso. Segunda lição: se você foi desobediente ao Senhor,
se prepare para suportar as consequências de seus erros e não o culpe por seus próprios erros. Sim, ela foi desobediente ao Senhor, ela não devia ter saído da terra dela, mas ela saiu. Então ela agora estava pagando pelos erros dela. Não há pecado, meus irmãos, que não tenha consequências. Aquilo que o homem semear, a Escritura diz, isso também ele semeará. É isso que a Escritura diz. Ela não diz que você semeia coisas ruins e vai colher coisas boas. Ela não diz isso. Se você semeia o que é ruim, você também colhe. Se você semeia o mal, você também colhe o mal. Se você semeia o bem, você colhe o bem. Mas se você semeia o mal, colhe o mal. Não há como você escapar das consequências. Essa que é a verdade. Terceira lição. É nas provações da vida que se descobre os verdadeiros amigos. Sim, ela descobriu uma grande amiga, Ruth. Aliás, o nome de Ruth significa amizade. Aí é uma amiga que ela arranjou para ela, muito boa, uma boa amizade. Ela descobriu nas provações que tinha alguém que era leal a ela, que estava ali e que não ia abrir mão de estar com ela, que ia cuidar dela, que ia ficar ao lado dela, que para onde ela fosse, ela iria, estava disposta até a morrer, mas ela não abria mão de ficar ao lado dela. Coisa boa é ter bons amigos, meus irmãos, bons amigos. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, né, de Ronald Reagan, que ele dizia o seguinte, ele dizia que amigo é aquele que tem coragem de falar, estou usando aqui as minhas palavras, 80% daquilo que você precisa ouvir, né, a verdade, e 20% daquilo que você não quer ouvir também, né? Eu não sei se a memória aqui não está muito ruim, mas normalmente a gente acha que amigo é aquele que fala 100% aquilo que a gente quer ouvir. Esse é amigo. Mas não pode ser isso. O amigo é aquele que fala a verdade, porque não venha me dizer que 100% das vezes eu e você estamos certos. 80% talvez a gente esteja, mas 100% não. Quarta lição, não perca a esperança em Deus, por mais que Ele pareça ausente ou silencioso, Ele está trabalhando. De que modo a gente vê isso? Visitou com chuvas e colheita. Deus é gracioso apesar de nossa desobediência. Sim, Deus está trabalhando, sim. Ela ouviu falar que Deus tinha visitado o seu povo. Deus mandou alguém dar um recado para ela lá. Olha, Deus visitou o seu povo. Ele mandou chuvas. Deus está abençoando. É como se Deus estivesse dizendo, pode voltar. Chegou o tempo. E ela ouviu. Então Deus às vezes parece indiferente aos nossos olhos, mas Deus está trabalhando. Quinto e último, não desanime, pois sua vida ainda não acabou, nem muito menos a sua história. Tão somente creia. Se você ainda está vivo, ainda há esperança. Ela voltou, mais velha, mas voltou, viva, voltou. A vida, meus irmãos, não acaba só porque você envelheceu. Eu vi uma vez uma senhora, uma velhinha de bem 90 anos, dizer, não podemos morrer antes que a vida acabe. Tem muita gente que já perdeu a esperança, já morreu, está vivo, mas é como se não estivesse. Como diz a Escritura, tem gente que tem nome que está vivo, mas está morto. Então que Deus nos ajude e nos dê da sua maravilhosa graça, que a gente possa aplicar essas palavras em nossos corações. Amém.